atores predatórios, cuja ação era autorizada pelo modelo, quer dizer, o modelo precisava da presença de atores predatórios, oligarcas locais, e atores que operavam na lógica altruística, na lógica administrativa. Pensavam o país em termos de administração, ou tal como o Campos Salles dizia, fora das paixões partidárias. Há um ensaio interessante de Azevedo Amaral nos anos 20, final dos anos 20, e outros ensaios também nessa altura, que mostram como é que a política paulista, em grande medida, ela, sobretudo a partir dos anos 20, ela começa a estar associada à dimensão Campos Salles ligada aos valores. Uma ideia de uma elite modernizadora, austera, administrativa e sem paciência para formalismo liberais. Modernizador e administrativista. Enquanto que o outro segmento da elite brasileira, Minas Gerais, basicamente, estaria associado, segundo Azevedo Amaral, evidentemente que podemos desconfiar do viés do Azevedo Amaral, mas é interessante como hipótese de trabalho, está associado ao que ele chamava de política obsoleta, ou seja, o outro lado do modelo Campos Salles. Ou seja, portanto, duas facções da elite brasileira, todas elas ortodoxamente ligadas ao modelo Campos Salles, uma pelo lado dos valores, outra pelo lado dos procedimentos. Na verdade, a crise do regime pode ser entendida não como uma precipitação de determinações da morfologia social, da modernização imperativa que o Brasil teria que passar, ou efeitos retrospectivos da crise de 29, é genial isso, nessa explicação, pelos efeitos retrospectivos da crise, muito interessante também. Mas, mais simplesmente, quer dizer, como uma hipótese talvez mais econômica, como uma dificuldade fundamental de convivência, de compatibilidade, de não complementaridade entre essas duas agendas. Quer dizer, eu acho que esse problema pode ser trazido como marcador também de continuidade da experiência republicana brasileira. Quer dizer, a dificuldade de complementaridade entre agendas que são abertas à predação, né? Agendas que são abertas, porosas à predação, a grande coalizão, o exemplo de coalizão é isso, é uma armação não no sentido carioca da palavra, no sentido da ciência política, uma armação institucional, tá certo? Estava esperando o comentário carioca da hora. É uma configuração institucional, digamos assim, voltada para dar ao presidente maioria para governar, mas que impede que ele cumpra o seu programa. É muito curiosa pela própria natureza da coalizão, que garante votos, mas ela impede que o presidente cumpra o seu programa. É muito curioso. Quer dizer, em que medida essa perspectiva de grande coalizão, que dá estabilidade ao poder executivo, ela, por outro lado, traz consigo uma porosidade inerente à dimensão mais predatória da política brasileira, que é resiliente, que ultrapassou, por exemplo, a expansão do eleitorado. E, 2 minutos para concluir, né, eu queria chamar a atenção e deixar para eventual debate nosso. Aí são 2 minutos mesmo. Quer dizer, eu acho que há projeções interessantes que nós podemos explorar, vou só mencionar. Primeiro, uma teoria da representação política, que já aparece na Primeira República. Uma teoria da representação política, segundo a qual a eleição é a captura de sufrágio. Né? Segundo, o nexo entre direitos políticos e alfabetização. Certo? Isso o nexo proposto em 91, que só foi desfeito na década de 80. Isso condenou o país a não ter escola pública. Dizendo que a alfabetização era um marcador de entrada na cidadania política. Isso a ideia não é comparar com a Europa, é comparar com o Uruguai e com a Argentina, que começaram o processo de incorporação popular, já no final do século XIX, início do século XX, e a presença da escola pública de formação de cidadãos, não só de alfabetizados, foi concomitante com a expansão de direitos políticos e civis. Quer dizer, há comparabilidade, sim, mas essa comparabilidade ela é desairosa, do meu ponto de vista. Segundo, o padrão de incorporação do Demos, né, segundo, a partir de titulações jurídicas. Cidadãos são aqueles determinados por lei para serem cidadãos. Quer dizer, o Brasil, com a República, ele, na verdade, rompeu um processo de titulação que, paradoxalmente, havia no Império e que talvez pudesse ter levado a gente a resultados diferentes. Deixa eu explicar esse ponto. Quer dizer, a representação, a restrição censitária à representação, ela acaba por ser mais interessante, porque ela enseja a ação coletiva para a entrada no eleitorado. Enquanto que a incorporação pela via jurídica, ela espera apenas que cumpramos uma certa idade, ou que obtenhamos um certo marcador educacional. Isso tem a ver com a ausência na experiência brasileira de movimentos sociais para a incorporação no eleitorado. Isso faz diferença em termos de configuração do Demos. A título de lembrança, eu lembro a greve geral belga em 1902, que é uma outra base boa de comparação, na qual os operários belgas pararam o país e a pauta da greve era extensão do direito de voto. Né? Ganharam o direito de voto, quando foram votar, né, já sabiam que partido aliás, iriam votar. Portanto, uma experiência na qual a incorporação cidadã ela tem a ver com uma certa vertebração do sistema político partidário. Então, acho que essas projeções
na verdade, são inovações, são processos que se apresentaram na Primeira República, e, de um certo sentido, nós estamos lidando com pontas desse processo. Uma representação ainda ligada à captura de sufrágio, né? Uma configuração do demos para a qual a socialização política não foi fundamental, né? E um padrão de incorporação ainda marcado por essa ideia de extensão de marcadores jurídicos. Mas podemos voltar a isso na conversa. Desculpa, Lili. Tá? Como eu idealizei essa mesa, e ela, enfim, na verdade era para me municiar, uma pesquisa que estou fazendo, que está em processo, e eu vou me valer de algumas falas aqui, na verdade das 3 falas, porque eu estou no meio de uma pesquisa sobre Lima Barreto, e uma questão central, quer dizer, na verdade a dúvida central que está orientando tem a ver com dinâmicas de longo processo, né, pensar, enfim, como algumas estruturas se estabilizaram durante o Império, o que ocorre na República e como é que saímos da República, dessa Primeira República, com uma série de ambivalências. Eu acho que não é estranho a nenhum de vocês que Lima Barreto é uma espécie de termômetro nervoso dessa jovem república. Ele representa tanto um primeiro momento, um momento de participação popular, enquanto ele mesmo vai ter um protagonismo evidente, vai ser, enfim, líder de uma geração boêmia, vai congregar um grupo de literatos contrários à Academia Brasileira de Letras. Ele mesmo vai atuar como jurado por conta de uma passeata que foi violentamente reprimida por Hermes da Fonseca, enfim, da qual resultou a morte de alguns estudantes. Então, enfim, ele tem um primeiro protagonismo e depois, um segundo momento, que eu talvez vou falar mais longamente, em que ele representa, de fato, processos de exclusão social. Então, na verdade, eu vou fazer aqui uma fala em diálogo com as 3 falas, em diálogo com a Ângela também, porque eu vou explorar também a inclusão social, mas também a exclusão social, ou seja, o que há de sombra no nome da República Velha, né? Quer dizer, nós lidamos mal com as temporalidades, como disse o Renato, mas de alguma maneira eu penso que os nomes deixam alguma poeira. Então eu quero um pouquinho explorar por que no nome República Velha, para além da evidência, como a Ângela explicou, enfim, com grande clareza, para além do grande anacronismo que essa expressão anuncia. A minha pergunta inicial é justamente a partir da figura de Lima Barreto, portanto, a partir de uma trajetória particular, tentar iluminar trajetórias mais amplas de famílias negras que, durante o Império, por conta de processos de mobilidade social e mesmo cultural, conheceram uma certa ascendência. Além do mais, a minha pergunta, que já fazíamos com o Antônio Sérgio, é, de alguma forma, indagar o que é que a abolição aboliu para além da escravidão. E é possível dizer que aboliu todo um complexo sistema de distinção social próprio das sociedades escravocadas. O suposto é que a escravidão contempla na sua própria natureza uma certa mobilidade dada pela alforria. O detalhe é que, detalhe da maior importância, essa mobilidade, ela não é nem tão significativa, mas ela existe, é uma mobilidade que é individual e não grupal. Ela, portanto, mais do que negar a estrutura social, ela reforça a própria estrutura social. A ideia é que, portanto, com a República, o que acontece, quer dizer, com esse movimento, que em um ano você tem a abolição da escravidão e a promessa da inserção social, e com o outro, no outro ano, a República e a promessa da igualdade cidadã, você tem, ao mesmo tempo, uma espécie de nivelamento, de achatamento na condição de libertos de um grupo social que carregava experiências educacionais, culturais muito distintas. Diante desse achatamento, as saídas internas a grupos negros que nós estamos estudando é muito variada. No Brasil, data desse momento a complicada e ambivalente relação entre raça e cor. Relação e não relação. Por isso mesmo que as estratégias de acionar ou não o marcador social cor foram as mais variadas. Rebouças trocou de pele quando no exterior. Quem leu o diário dele sabe, quando foi ao exterior, é que ele diz: me descobri negro. Edson Carneiro, mais à frente, se tornou um especialista em temas negros e foi só numa conversa tensa com Ruth Landes, que consta do seu diário, que ele se deu conta que era negro. Foi quando Ruth Landes ia voltar aos Estados Unidos
Ele diz que quer ir junto e ela diz, é melhor que você não vá. E Ruth Landes escreve no diário, no Cidade das Mulheres, devia ser proibido a um estrangeiro ter que dizer a um nacional qual é a sua cor. Os casos são muitos, Alba já citou Machado de Assis, e eu quero aqui pensar em Lima Barreto, que foi um personagem que acionou a sua cor. Né? Eu não estou querendo dizer, a minha ideia não é tratá-lo na chave da vitimização, né? Me parece que a literatura já explorou muito a ideia exclusiva da vitimização. Eu quero pensá-lo, enfim, como uma persona que vai construir o seu lugar, um lugar nessa República das Letras, nessa República que prometia a inclusão social e a entregava moderadamente. Eu vou passar mais rápido todas essas imagens para chegar onde eu quero explorar mais. Vocês acho que sabem que Nina Rodrigues, no mesmo ano da abolição da escravidão, vai aos jornais chamar a atenção para a ideia, enfim, ele faz um artigo e o publica em jornais da Bahia, em que ele diz: nós, homens de ciência, sabemos que a igualdade não existe. Os homens de lei pressupõem uma igualdade jurídica, porque senão não existiria a Constituição. Mas nós, homens de medicina, sabemos, os homens nascem e morrem profundamente diferentes. Era também nesse contexto que ele publicava o livro As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, onde ele propunha a existência de 2 códigos penais, um para brancos, outro para negros. E sempre com a perspectiva de proteção, começava aí a ideia de proteção e de tutelagem, no sentido de que grupos ontologicamente diferentes só podem ter constituições também diferentes, que a Constituição era prevista para a Revolução Francesa, para um grupo de iguais, e que isso não aconteceria no caso do Brasil. Não é à toa também, não há nada de ingênuo, a proposta da Escola Tropical Baiana, na virada do século, em que eles propunham que o primeiro Código Penal brasileiro deveria ser feito por médicos e não por juristas. Se a constatação é que a sociedade andava adoentada, era preciso, de alguma maneira, que os médicos lidassem com ela. Eu não vou explorar isso, mas, enfim, esse é o momento, esses são quadros tirados das escolas de direito de Recife e de São Paulo, em que o modelo da eugenia, o modelo da frenologia vai sendo aplicado de maneira evidente e forte, num primeiro momento usando casos de estrangeiros, de imigrantes, muito influenciados por Lombroso, e depois usando casos de brasileiros cada vez mais enegrecidos, enfim, da maneira como aparecem. Não é também casual que a escola tropical tenha passado do tema da criminalidade. Esse é um momento em que se põe na frente a teoria dos estigmas. Eu sempre digo que cada época tem a utopia que merece. Nessa época, uma das utopias era prender o criminoso antes que ele pensasse em cometer o crime, antes que ele tivesse a ideia. Não é à toa que essa escola começasse a estudar criminalidade como um índice de degenerescência e passasse a pensar em teorias de alienação e de criminalidade. A escola trabalhava com casos de horrores, né? Até hoje o Museu Nina Rodrigues é conhecido como Pequeno Museu de Horrores. Na sua revista, eles publicavam, Brasil Médico, eles publicavam casos de deformações corporais, casos de pederastia, sempre vinculados à ideia da degeneração, vinculada à mestiçagem racial, e não é um ambiente de menor importância refletir sobre o papel desse tipo de pensamento. Antônio Sérgio falava dele como a primeira racialização, enfim, o pensamento social e intelectual dessa época. Eu não estou fazendo uma passagem inadvertida, porque Lima Barreto legou, não exatamente diários, acho que vocês sabem que foi o Francisco de Assis Barbosa e a filha de Lima Barreto que congregaram uma série de notas em diários, né, o Diário Íntimo, que pega a experiência de Lima Barreto até 1919, depois o Diário do Hospício, que mais coeso, mais coerente, que toma a experiência no hospício de 1919 e 1920. A importância da ciência pode ser aferida no próprio Lima Barreto, que fala a todo momento da ciência e, sobretudo, num primeiro contexto, critica
o papel da ciência, enfim, e sobretudo as teorias de hereditariedade. Então começamos a ver quais são os grandes medos desse momento. Antônio Sérgio mencionou o medo da escravidão, né? Como dizia Conselheiro Aires, personagem famoso de Machado de Assis, as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Então, após 88, o medo de novas escravidões, da mesma forma, de formas diferentes, era um medo bastante forte, e o medo dessa política de transformações, de diferenças mais radicais, porque são diferenças biológicas. Léo Spitzer chamou isso de um embaraço da exclusão social. Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, contrapôs essas teorias do grupo, as teorias raciais, às teorias do indivíduo, que são as teorias do liberalismo. E Louis Dumont mostrou que o racismo não é uma perversão alheia ao modelo liberal, mas, na verdade, ele vem do próprio liberalismo. Olha, quer me parecer que Lima Barreto viveu essa situação de forma absolutamente forte, tão forte como ambivalente. Num primeiro contexto, como eu dizia, ele se apresentou como uma pessoa literária, atuou em grandes jornais da capital, do Rio de Janeiro, atuou nas revistas ilustradas, Mário, Fonfon, e mais do que isso, foi uma voz forte contra, enfim, as políticas que eram chamadas de políticas de exclusivismo social dos primeiros republicanos. Essas são imagens da revolta da vacina. Também Lima Barreto falaria todo momento contrariamente à reforma Pereira Passos, e atuaria nas revistas que estariam produzindo esse tipo de caricatura, enfim, de alguma maneira, dando voz a isso que Ângela mostrou tão bem, enfim, que esse é também um momento de constituição de grupos populares, de grupos negros, como Antônio Sérgio chamou tanto atenção. Essa imagem ficou grande, como vocês imaginam. Lima Barreto também, nesse momento, começava a produzir a sua literatura, né? É interessante notar que no momento em que, de alguma maneira, se silenciava a questão da cor, Lima Barreto produziu uma literatura totalmente autobiográfica e memorialista. A questão da cor é tratada nos detalhes, vocês, por favor, notem, não há personagem que não tenha a sua cor detidamente descrita, se é um moreno claro, um moreno escuro, um café com leite, um mulato, enfim, a questão da cor vinca a obra de Lima Barreto. E sem esquecer de Clara dos Anjos, que é uma espécie de alter ego na ideia da exclusão social, na ideia de não ganhar a cidade grande, na ideia da mulata, enfim, que é tratada a partir da sua raça, a partir da sua sexualidade, que deve ser, de alguma maneira, eliminada e silenciada. Se não fosse por isso também, Lima Barreto, ele seria obrigado a trabalhar na Secretaria da Guerra, por causa do seu pai, que enlouquece a partir de 1902, mas a sua casa ele chama de Vila Quilombo, dizia que estava escrevendo uma história da escravidão e que chamaria de Germinal, enfim, em todas as maneiras, Lima Barreto constituía sua personalidade literária na contramão a partir da afirmação da raça negra e a partir também da afirmação de uma crítica literária, ou seja, ele era contra o formalismo da ABL, propunha uma oralidade, enfim, tinha toda uma política comportamental avessada à política propugnada pela ABL, mas, ao mesmo tempo, ele era um termômetro da sua época por conta das ambivalências que ele mostrava. Na biblioteca de Lima Barreto, a Limana, né, ele tinha, por exemplo, todas as obras dos acadêmicos, tinha também todas as obras do darwinismo racial e científico, e a mesma crítica que ele fazia ao formalismo da ABL, a mesma maneira em que ele pretendia escrever de maneira mais oral, também nos seus romances ele ridicularizava a linguagem dos subúrbios, que era uma ambivalência evidente em Lima Barreto. Ora, ele elevava o subúrbio como um lugar mais puro, onde se realizava esse novo Brasil. Ora, ele desfazia do subúrbio, dos seus preconceitos, dos seus costumes atravessados e tudo mais. Enfim, corro aqui para dar tempo, mas o que eu quero chamar a atenção é que Lima Barreto Lima Barreto não era um personagem, enfim,
não era um excluído, nesse sentido que Ângela chama a atenção, ele se valia dessas estruturas que estavam sendo criadas, e das brechas e das possibilidades dessa Primeira República. Tinha a sua revista, né, que chamava-se Floreal, que era uma revista na contramão, que era uma revista para incomodar, e essa é a foto quando Lima Barreto atua num julgamento dos estudantes mortos na passeata para o Hermes da Fonseca. Vocês vejam como ele está vestido, como ele se portava. Mas, ao mesmo tempo, e é disso que, com isso que eu vou falando e terminando, ele experimentou a ambivalência desse contexto, a ambivalência desse momento, apareceria, diz ele próprio, no seu próprio corpo. Não é fato de só menos importância o sofrimento dessas populações, e é com isso que eu venho tentando lidar. Ou seja, se há esse lado da possibilidade dessa Primeira República, há também esse outro lado, que é um lado de grande sofrimento. Lima Barreto experimentou no seu corpo as ambivalências, e ele era o primeiro a dizer nos seus diários: temo que meu corpo esteja me traindo. Acordei imundo, acordei sujo, né? A literatura, ou ela me dá o que eu lhe peço, ou ela me mata. São inúmeras frases que ele vai dizendo, de alguma maneira pontuando a forma contraditória, ambígua, com que ele lidava com a crítica e a aceitação desses modelos. Lima Barreto conviveria desde cedo com a loucura. O pai dele, João Henriques, teria sido o primeiro demitido do Império, da República. Ele é obrigado, por uma política de protecionismo, a trabalhar na colônia de alienados na Ilha do Governador, passa a infância na Ilha do Governador cercado por loucos, e em 1902 o próprio pai de Lima Barreto, por conta de algumas contas prestadas que não batiam, seria, enfim, teria os primeiros traços de delírio ele desse que não o abandonaria jamais. Lima Barreto mudaria para os subúrbios, para Todos os Santos, trabalharia na Secretaria da Guerra. Todos os seus romances e diários são escritos no verso dos papéis da Secretaria da Guerra, numa função que ele detestou o tempo todo, mas o fato é que ele conviveria com a loucura, e a loucura faria parte da sua experiência mais cotidiana. Sua casa era conhecida como a Casa dos Lobos, a Casa dos Uivos, e pela primeira vez, em 1914, que Lima Barreto, ele começou a beber. Ele dizia: vou do uísque ao álcool e ao que se apresentar, né? Andei por aí sem saber o que fazer. Em 1914 é a primeira internação de Lima Barreto. Nessa foto, não sei se vocês conseguem ler, Lima Barreto ele é submetido a uma anamnese, ele tem roupa, né, da internação, um nome não poderia ser mais perverso, pandemônio, né, todo o diabo, né, a ideia de que habito no diabo. E Lima Barreto, a anamnese de Lima Barreto é das mais tocantes, se estabelece uma verdadeira dialogia com o escrevente. Eu estou analisando esse diálogo. Num primeiro momento, para vocês verem a introdução e a autoflagelação das teorias raciais, quando perguntado, ele nega os traços hereditários, porque ele tinha, né, o pai era alienado, era julgado como neurastênico, e a mãe tuberculosa, outro traço de estigma racial. Lima Barreto nega, num primeiro momento, ter traços hereditários. Num segundo momento, diz ele, confesso que tenho, num processo de humilhação. E faz toda uma discussão absolutamente fantasmagórica para negar a acusação, a pecha quase de anarquista. Eu não sei se vocês sabem, mas nesse contexto, radicalismo religioso e anarquismo eram considerados estigmas de degeneração racial. Essa primeira internação deixa marcas profundas em Lima Barreto. Lima Barreto escreveria contos sobre os internos com os quais ele conviveu, e ele diz: o manicômio é marrom, o manicômio é negro. É negra a cor que impera. Eu analisei os casos, né, dos colegas que ele cita no diário e cujas fichas eu encontrei, analisei a anamnese desses internos e pude constatar o que era o determinismo racial. Na verdade,
o atendente já sabia da condenação antes mesmo do resultado final. Os casos são variados, e na maior parte deles se tratam de pessoas negras, pobres, de cultos africanos, portanto, com uma série de marcadores sociais que já os condenam antes mesmo deles serem condenados. Lima Barreto sairia do manicômio em 2 meses, pelas regras de Henrique Roxo, diretor que havia escrito uma tese sobre degeneração em raças mestiçadas. A bebida era um dos grandes traços de degeneração, era crônica, ele sairia, nesses casos, a internação durava 1 mês, ou no máximo 2, Lima Barreto sairia em 2, escreveria sobre a sua internação e voltaria para o mesmo hospital em 1919, sempre no Natal. Nesse momento, ele fica novamente 2 meses, sai, é aposentado de uma vez por todas pela Secretaria da Guerra e é internado na sua casa. Nesse contexto, é nesse momento que ele escreve as anotações do Diário do Hospício, tal qual etnógrafo, ele anota os atendentes, anota os horários, anota os enfermeiros, anota os médicos, e dessa vez a foto é ainda mais diferente. O que nesse momento também ele dá uma entrevista para um jornal chamado A Folha, em que ele diz: na verdade eu não fui internado, eu me auto-internei porque queria pesquisar melhor o universo do manicômio. Nesse momento também ele começa a escrever Cemitério dos Vivos, livro que ganhou esse nome por causa de um livro de um diplomata que falava de um cemitério em que as pessoas ganhavam um travesseiro e uma coberta, um local para se deitar, sabendo que de lá jamais sairiam. E ele, no seu diário, escreve a todo momento a palavra cemitério. O que é interessante é que entre o Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, a relação, a fronteira entre ficção e não ficção é tão tênue que muitas vezes, vendo os originais que estão depositados na Biblioteca Nacional, Lima Barreto troca os nomes. No diário ele se chama Vicente Mascarenhas e no próprio livro de ficção ele se denomina Lima Barreto. O que também é muito perverso para entender essa época é que na primeira imagem, na primeira foto tirada no manicômio, aquela primeira escrita Pandemônio, o atendente anotou branco e depois escreveu branco porque conhece muito bem a nossa literatura internacional. Já dessa vez ele anotou pardo, porém negro. Enfim, os dois, tanto o Diário do Hospício como o Cemitério dos Vivos, são livros inconclusos, inacabados, ele não colocou o ponto final. Fica evidente como ele faz o romance é descosturado, fica evidente como ele poderia dar um outro final. Não me parece que seria possível tomar esse último momento da vida de Lima Barreto, porque ele faleceria 2 anos depois, como um espelho do que foi a Primeira República, mas me parece que nesses 2 momentos da vida de Lima Barreto temos, de alguma forma, o espelhamento do tamanho da ambiguidade, da controvérsia que envolvem esse período chamado Primeira República, controvérsia essa que nos fez fazer uma mesa sobre esse tema e que tem feito como historiadores do calibre, cientistas sociais, historiadores do calibre da Ângela e do Renato, tenham colocado em questão esse tipo de tema. Eu quero terminar com a última frase do romance inacabado de Lima Barreto, né, O Cemitério dos Vivos, em que ele diz: fico só a olhar a paisagem do vão da janela. Obrigada. Eu sugiro que vocês façam as questões, nós anotamos, depois respondemos. O que vocês acham? Tá bom? Eu queria agradecer a vocês, eu aprendi muito ouvindo-os, mas, claro, eu vim aqui, não foi só para ouvir. Como eu adoro um debate, eu vou colocar algumas coisas. Em primeiro lugar, achei que, embora eu tenha aprendido muito com isso, vocês se fixaram muito na história político-institucional e intelectual. E ficou faltando, mesmo na fala do Antônio Sérgio, um pouco a história da cultura popular, aquilo que se passa com
entre os excluídos, né? E aí, talvez vocês tivessem uma outra visão desses vários períodos, como eu tenho, né? Por exemplo, comparando Estados Unidos e Brasil, lendo a história social escrita pelo Hobsbawm, eu descobri que nos Estados Unidos usar os instrumentos de percussão foi proibido. Isso no século XVIII. Ao mesmo tempo, no Brasil, embora nunca tivesse havido essa proibição, na revolta dos malês, segundo José ou João Reis? João José. Eu não estou tão caduca assim. Os malês conseguiram ainda mais, né? Conseguiram o direito de exercer a sua religiosidade, de